Povo de Deus, paz do Senhor Jesus. Amém. Jeremias capítulo 1. A partir do versículo 4, por favor. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e disse-me o Senhor: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Jeremias nos mostra como ser um ministro humano, desde a partir do capítulo 1, capítulo 9, capítulo 12, capítulo 15, capítulo 20. Ele mostra o quão humano ele era. Ele chora, ele pede para a sua cabeça se tornar em água, seus olhos em fonte de lágrimas, para ele chorar pelo povo a quem ele pregava. Ele escreveu um livro chamado Lamentações, porque a Bíblia não é apenas um livro de cânticos, mas também um livro de lamentações. E isso faz parte da nossa história humana. A sociedade está saturada de aproveitadores malandros, dos adeptos da cultura do jeitinho, e o oxigênio puro dos escolhidos de Deus para serem árvores precisa voltar a ser respirado, para que a gente não continue asfixiado pelos ministros venenosos, pelos crentes venenosos, que já estão parecendo a quarta pessoa da divindade de três pessoas. Ou seja, eles olham no espelho e cantam: quão grande és tu, e impõem através de sua voz, se impõem através de seus títulos, e assim pessoas não se sentem normais diante deles. Alguém já olhou para mim, para minha esposa, na porta de uma igreja e disse: olha, eles são normais. Perguntei: a irmã pensou que a gente era doente? Ela disse: não, eu estou falando de acesso. Mas Jeremias nos faz lembrar que a gente precisa ser humanos, e isso diante de Deus. Você precisa, como Jeremias, se é para chorar diante de Deus, chore. Se é para clamar diante de Deus, clame. E Jeremias mostra sua humanidade, não apenas chorando, não apenas clamando, não apenas sentindo a dor do próximo. Você já disse assim: desliga essa televisão, porque é só sangue. Eu não consigo mais assistir esse jornal. É só facada, é só destruição de casamentos, é só violência contra a mulher. Se você nunca disse isso, se você se sente em paz assistindo esse tipo de programa, você está perdendo a sua humanidade, você está perdendo a sensibilidade que o crente deve ter em se assustar com o que o ser humano tem se tornado, deixando de ser humano, se tornando maligno. Jeremias era humano. Como é que eu provo isso? Ele começa o seu livro assim: palavras de Jeremias. Ele põe o seu nome. Ele não diz palavras do profeta, não. Os outros o chamam de profeta, como Ebed-Meleque fez. Mas ele diz: sou Jeremias. Cada pastor tem o seu título pela função que exerce, não porque o título valha mais do que o seu nome. Cada um de vocês, ao nascer, seus pais lhes deram um nome. E o nome que seus pais lhes deram não foi fazendo gracejos, como às vezes a gente brinca com alguns nomes. Não. Quando um pai dá um nome ao filho, ele está pensando no que esse filho pode se tornar. Pode ser um nome baseado numa história, em um herói, em uma pessoa que fez a diferença. Ter nome, ser chamado pelo nome e não ser identificado por números, mostra a sua identidade. E o que a gente precisa fazer? Valorizar
o nosso nome. Jeremias inicia o maior compêndio profético do Antigo Testamento com o seu nome. Sim, Salmos é grande em capítulos, Jeremias é o maior em conteúdo. Esse camarada que fez tanta diferença na história do povo de Deus se apresenta como um ser humano. Ele tem nome. Perceba que para você entrar num país tem que ter um código no seu passaporte. Para você resolver qualquer documentação é pelo código da sua identidade, o seu CPF. Os homens estão querendo nos impor através de números, mas esse não é o projeto de Deus. Davi sentiu o juízo de Deus quando ele quis fazer a contagem dos soldados, porque assim Davi diria: tenho tantos mil soldados, ao invés de dizer o meu soldado fulano, o meu soldado cicrano, o meu soldado beltrano. Tinha que falar o nome, mas numerou. Agora a identidade se transforma em números. Isso faz com que percamos a nossa humanidade. Quando Jesus chegou em Gadara, Jesus perguntou ao homem possesso de demônios: qual é o teu? A resposta foi: somos muito, meu nome é Legião. Jesus não perguntou por quantidade, Jesus perguntou por identidade. Esse é o projeto original de Deus, não é a quantidade, é a identidade. Só que muitas pessoas querem ser identificadas pelos seus números. O Instagram teve que ocultar a quantidade de curtidas. Por quê? Porque as pessoas estavam se definindo pela quantidade de curtidas no seu Instagram. Se ela tem mais curtidas do que eu, ela tem mais valor do que eu perante os olhos da sociedade. Sim, o Instagram deixou muitas pessoas continuarem avaliando-se através dos números, e assim se inicia a numerolatria. Muitos homens no Brasil, pregadores, me escutem por favor, querem ter a sua identidade revelada pela quantidade de agendas postadas ou faladas antes de pregar. Eu não dou conta de ouvir esse tipo de camarada, eu não dou conta de trazê-los na igreja onde sou co-pastor em Goiânia. Não. Se você posta um banner pregando 30 dias, eu me pergunto: cadê sua esposa? Eu me pergunto: em qual igreja você congrega? Eu me pergunto: será que você não ceia? Eu, olhando para o seu Instagram, eu te faço essa pergunta: cadê sua esposa? Você não ceia, você não congrega, você não se alimenta, você não tem uma base geográfica, você não tem um referencial pastoral. E para conquistar as pessoas pelos números, pega o microfone e diz: ontem eu estava pregando na Europa, hoje eu estou pregando aqui e amanhã eu prego nos Estados Unidos. Até parece que é rápido assim, mas o cabra pega o microfone dizendo que rodeou a terra inteira e passeou por ela. É o Satanás. Satanás, irmão, porque você precisa assumir o microfone e não ser identificado por números, mas pela sua identidade. Abre a Bíblia, expõe o texto dessa igreja se alimentar com a palavra do Pai. Em nome de Jesus, você não pode entrar nessa questão de números acima da identidade. Olhe para a Bíblia e veja o quanto que esse camarada era humano. Você precisa ser humano como Jeremias, e eu repito, esse livro está mudando a minha vida. Já preguei em Jeremias, mas nunca estudei como ontem e hoje, numa visão da identidade, da humanidade desse camarada. Deus fala com ele, mas ele fala com as pessoas como um ser humano. Já viu que tem gente que vai pregar aí? Deus está aqui, eu quero vos dizer. Aí quando acaba o culto, vai se armar todo mundo, Deus é fiel. Irmão, você não precisa inventar, seja você mesmo, porque quando você é você mesmo, você se torna a própria mensagem. Seja humano, é isso que você é, ser humano. Aí a gente pensa que evangelho angelicaliza a gente. Pastor, por que você prega? Primeiro, porque Deus me chamou. Segundo, ai de mim se não pregar. E pregar está além de púlpito, irmão. Você não precisa de um púlpito para pregar. Atos 16 e 17. Atos 16, Paulo prega na rua, Paulo prega na beira do rio, Paulo prega na prisão, Paulo prega na praça e Paulo prega no Areópago.
E a igreja pregava de casa em casa. Faz culto doméstico, chama o periquito, o papagaio, o cachorro, teu pai, tua mãe, o espelho, tua esposa. Começa assim. Você precisa ser humano. Terno e gravata não angelicaliza ninguém. Olha como é que está o pastor presidente. Terno e gravata não te angelicaliza, apenas impõe. É vestes que mostra as características de uma doutrina, de um costume, de um ambiente. Mas você tem que entender que, repito, você é um ser humano. E seres humanos choram, seres humanos gritam, seres humanos se estressam, seres humanos erram, seres humanos retrocedem, seres humanos pedem perdão. Se você lê Salmos e Jeremias, tu diz, é eu. Por quê? Porque Salmos e Jeremias, na mesma hora que está dizendo, Deus, tu é grande, tu é o Senhor, tu é o único Salvador que eu amo. Senhor, mata meus inimigos. Se eu pudesse, eu metia a espada no bucho deles. Eu estou com tanto ódio desse povo, que eu já estou querendo desviar. Eu estou querendo abrir mão de tudo. O que é isso? Ser humano. Você não precisa orar assim, querido Deus, eterno Pai, no beneplácito da tua vontade, eu estou aqui pela apoteose da tua... Não, irmão, larga de ser bestalhado, irmão. Você não precisa pregar para Jesus, irmão. Quando você for orar, abre a alma, porque você é humano. Quer desviar? Quero. Fala para ele. Você quer quebrar tudo? Quero. Então entra no quarto e começa a chutar as coisas lá, orando. Vai doer o pezinho, vai doer a mãozinha lá no espelho, no guarda-roupa. Mas desabafa, grita, vai no psicólogo, vai conversar com a psicóloga. Aí ela vai olhar para você e dizer, pois não. Aí você dizer, pois não o quê? Ela vai dizer, fale comigo. Aí você vai dizer, falar o quê? Ele vai dizer, o que está acontecendo com tu? Aí tu vai falar. Aí depois que você falar um monte, ela vai dizer, tchau. Você vai dizer, tchau, estou sentindo bem. Olha, eu estou me sentindo bem. E o que aconteceu? Eu só falei. Mas se tivesse lido a Bíblia, também funciona. Lança sobre mim a sua ansiedade, e eu tenho cuidado de você. Seja humano. Em nome de Jesus, chore como Jeremias. Pregue como Jeremias, mas fale suas dores para Deus. Você não precisa orar como robô. Você não precisa se impor diante de Deus. Por quê? Porque Deus entende o que é ser humano. Jesus não está no céu como espírito vagando para lá e para cá. Ele está no céu com um corpo humano. É um dos motivos de Satanás. Quase não sai. É um dos motivos de Satanás odiar você. Por quê? Porque ele, sendo espírito, olhou para cima e disse: serei semelhante ao Altíssimo. Jesus olhou para baixo, sendo Deus, e disse: serei semelhante aos homens. Aí o diabo disse: subirei. Jesus disse: descerei. O diabo disse: quero ser Deus. Jesus disse: quero ser humano. O diabo subiu, caiu. Jesus desceu, subiu e está à direita de Deus, intercedendo por nós, humanos. Eu vou te falar um negócio aqui que você vai dar muito glória. Não sei se tu vai dar glória só agora, ou no meio, ou no final da mensagem, mas tô nem aí, porque intimidade forçada é estúpido. Se quiser dar glória, dá. Se não quiser, fica na tua, mas ouve a palavra. Jesus está lá no Getsemane. Aí Pedro pegou a espada e disse: venha para cima, eu defendo o mestre. Eu vou para cima, eu mato mesmo. Eu mato. Aí ele pegou a espada e acertou na orelha. Eu duvido que ele acertou. Eu duvido que ele falou assim: eu vou pegar a orelha. Não, mas Pedro era doido, era pescador. Meteu a espada, onde cair e pega. Aí chegou na orelha, fere a orelha do servo do sacerdote. Jesus cura o camarada, olha para Pedro e diz: irmão, presta atenção. Jesus cura. Isso aqui é só coisa de pregador, eu sei que você está prestando atenção. Presta atenção de novo. Jesus olhou e disse: Pedro, se pela espada feres, por ela serás ferido. Eu tenho acesso a mais de 12 legiões. Diga 12 legiões. 12 legiões. Para de graça, 12 legiões. Eu tenho acesso a mais de 12 legiões de anjos, mas eu não os invoquei. Ok, se prepare para dar um glória lindo. Jesus tinha acesso a mais de 12 legiões de anjos, mas preferiu 12 homens.
O evangelho perderia a graça se ele me angelicalizasse, porque quanto mais humano eu sou, alguém vai olhar para mim e dizer: não é ele, é a graça. Não é ela, é a graça. Não é ele, é a graça. Aleluia. Jeremias era humano. Jeremias tinha intimidade com a palavra. 221 vezes é citado no Antigo Testamento, veio a palavra do Senhor, principalmente quando se trata de profecia. Só no livro de Jeremias, 30 vezes. É claro que eu vou selecionar aqueles que mostram a relação do crente de Jeremias, a relação do salvo com a palavra. Eu anotei, claro, não dou conta de memorizar tudo isso. Perceba, por favor, que ele mostra a recepção da palavra. Mas a receptividade de Jeremias com a palavra é algo interno. Ele traz aqui para dentro, tá entendendo? Não entra aqui e vaza. Não entra aqui depois do culto, já acabou. Gente, é estranho como nós somos estranhos. É isso mesmo. Eu preguei numa ceia, baseado em 1 Coríntios 11, quando o assunto principal é humildade, esperar pelo outro, valorizar o outro. Aí no final da mensagem, o cantor na minha frente falou assim: eu estava lá assim, né? Eu estava lá embaixo ouvindo. Aí uma irmã cutucou meu ombro e disse: ô, fala baixo que eu quero ouvir a palavra. Rapaz, se eu não estivesse na igreja, eu ia dar um pau nela, que ela desmaiaria. Eu tinha acabado de pregar. Eu falei: primeiro, você não está praticando o que eu acabei de pregar. Segundo, você pode ser preso por uma ameaça a uma mulher. Terceiro, você é muito ungido no microfone e ex-ungido quando se senta. É incrível como depois do culto a gente não consegue praticar o que a gente ouviu no culto. Só que Jeremias, ele tinha uma grande receptividade com a palavra. Olha o Jeremias capítulo 20, versículo 9. Ele diz assim: quando eu penso que vou esquecer o Senhor. Porque Jeremias era humano. Eu penso assim: eu vou esquecer Deus, não quero mais saber de Deus. Quando eu penso que vou esquecer o Senhor e não falarei mais em seu nome, nesse momento a sua mensagem fica presa dentro de mim. Você sabe o que ele está dizendo? Quando eu penso em desistir, quando eu penso em desviar, me vem à memória a pregação que eu ouvi, o versículo que eu li, a palavra que Deus me disse. Aleluia. Ele diz assim, é como se Jeremias dissesse assim: eu vou tirar a roupa de profeta, eu vou tirar o cinto de profeta, eu vou mudar o jeito de profeta, mas a palavra, a profecia, eu não consigo arrancar de dentro de mim. É isso que ele está falando no capítulo 20, versículo 19. Olha só o que ele diz, versículo 9, perdão. Olha o que ele diz no capítulo 15, versículo 16. Tu falaste comigo, eu prestei atenção em cada palavra. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sou teu, e por isso as tuas palavras encheram o meu coração de alegria e de felicidade. Eu vou repetir a última parte: eu sou teu, e por isso tuas palavras encheram o meu coração de alegria e de felicidade. A palavra de Deus só gera felicidade no coração de quem é dele. Lembra do que Jesus disse? Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Tem gente que não está nem aí para a palavra. Eu ficava incomodado. Lugares que eu estou pregando, nem tinha passado do horário da mensagem, ou não era o horário de pegar o último ônibus, como eu sei da realidade de muitos irmãos do Nordeste. Eu sou baiano, na Bahia, Brasília também é assim. Então às vezes é necessário, mas não tinha passado, principalmente congresso de adolescentes. E ali, na hora da palavra, a maioria começava a se esquivar. Aí eu ficava nervoso, irmão. Pregador sem estar mais perto
perto do seu pastor, ele bate de quina, ele não tem cheiro de ovelha. Eu já fui assim, tá? E ainda estou melhorando um pouquinho, ainda tenho muita coisa disso. Só que aí ficava estressado, eu me perdia na mensagem, eu não conseguia me desenvolver. Tá virando as costas para a palavra e não sei o quê, só porque eu não sou famoso. O cantor estava aqui e ela estava aqui. Aí na hora da palavra quer virar as costas, eu me perdia todo, meu Deus do céu. Mas quando eu descobri isso, olha só, teu coração enche, tua palavra enche meu coração de alegria, porque eu sou teu. Aí Jesus diz: quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Então se você é de Deus, você quer ouvir a palavra de Deus. Já que você não quer ouvir a palavra de Deus, é porque você não é de Deus. E que não é de Deus é de quem? Deixa aqui, depois vocês falam. Jeremias capítulo 23, versículo 29. Olha o que Deus diz. Porventura, 23, 29. Oh, som bonito, ó. Saudade disso nas igrejas, que legal. Isso, vai, Jeremias 23, 29, acha. Jeremias 23, 29. Ou então vai lá no celular, mas coloca no modo avião, senão o WhatsApp vai perturbar você. Jeremias 23, 29. Portanto, minha palavra não é como fogo, diz o Senhor, e não é como martelo que esmiuça a pedra. Olha o que Deus fala através do profeta e para o profeta. Minha palavra é como fogo. Lembra Jesus pregando no caminho de Emaús? E os camaradas diziam, enquanto ele pregava, o nosso coração ardia. Aleluia. Isso aqui é coisa de gente pentecostal. Eu faço a pergunta e você responde do seu jeito. Quando você chora na presença de Deus, na hora da palavra principalmente, a lágrima cai quente ou fria? Porque a palavra de Deus é como fogo. Sim. Você lembra de como você era no mundo? Lembra do dia que você estava duro? Eu não perdoo, eu não vou dar o braço a torcer. Aí quando você ouviu a palavra, você chorou, foi lá e deu o braço a torcer. Você disse, eu não aceito mais ela, eu não aceito mais ele. Aí a palavra veio como martelo, tome. E você teve que se submeter. Por quê? Porque a palavra quebra o coração de pedra. Quantos de vocês já disseram assim, eu nasci na católica, eu vou morrer na católica, eu sou católico, apostólico, romano, eu sou isso, eu vou morrer desse jeito. Mas a palavra veio, a palavra foi pregada, quebrou você, esmiuçou você. O que é isso? São as experiências com a palavra. Agora, Jeremias 5, abre aí. Agora, olha como é feio, olha como é paupérrimo, olha como é nojento, olha como é ser baixo, não tem intimidade com a palavra. Jeremias 5,13, Jeremias 5,13, Jeremias 5,13. Os profetas serão como o vento, porque a palavra não está com eles. Olha para mim, os profetas serão como um vento, porque a palavra não está com eles. O que é o vento? Passou, acabou. Cadê o irmão? Ele não gostava de palavra, não vem para a igreja mais não. Cadê o pregador fulano? Não honrava a palavra, deu conta não. Cadê o obreiro fulano? Não honrava a palavra, não continuou, porque é como o vento. Quem não tem a palavra é assim, tudo é passageiro, tudo é rápido. Mas Jeremias tinha intimidade com a palavra. Por isso seu ministério edifica vidas até hoje. O que é o vento? Aqui ó, sentir. Se eu sentir, eu fico. E se eu não sentir, eu não fico. Por quê? Porque eu dependo daquilo que eu sinto. Gente sensitiva, gente que não tem firmeza na palavra, é gente sensitiva, é gente que passa como um vento e simplesmente gera sentimentos e sentimentalismo, e é isso que o alimenta, mas é antibíblico. A firmeza na palavra precisa voltar a nos avivar. Versículo 14: portanto, assim diz o Senhor Deus dos exércitos, eis que converterei minhas palavras na tua boca em fogo, e este povo em lenha, e eles serão consumidos. Óbvio, Deus está falando de juízo. Jeremias pregava
As pessoas desprezavam a mensagem de Jeremias, dizendo: nada disso vai se cumprir. Aí Deus diz a ele no 14: já que te disseram isso, eu vou transformar minha palavra em sua boca em fogo, e eles serão como lenha. Jeremias 6, versículo 10: a quem falarei, a quem testemunharei, para que ouça? Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa, e não gostam dela. Irmão, só quem ama a palavra se incomoda com quem despreza a palavra. Só quem ama a palavra identifica quem não ama a palavra. Mas Jeremias não está falando a ímpios. Jeremias está falando do povo de Deus. Jeremias está falando, meu amor, com Israel. Ou seja, para Israel, a palavra do Senhor era coisa vergonhosa. Sabe do que eu lembro? Dos crentes indo para a igreja e carregando a Bíblia. Tem crente que tem vergonha de carregar a Bíblia. Tem crente que tem vergonha de dizer que é evangélico. Tem gente que tem vergonha de dizer que é pentecostal. Por quê? Minha Bíblia é velhinha. Todo mundo tem uma Bíblia bonitinha, tal. Mas você tem que ter aquela velhinha de dentro de casa. Aquela desgastada, aquela riscada, que você tem que meter a caneta mesmo, marcar as coisas interessantes. Por quê? Mas assim ela vai ficar velha. Bíblia velha, vida nova. Quanto mais velha, aleluia, você tiver essa Bíblia em casa, mais a sua vida ficará renovada. Não tenha vergonha da palavra. Rapidinho aqui para vocês. Eu comecei a pregar a palavra com 5 anos. Pregava assim no culto de crianças. Eu aprendi a ler com a Bíblia. Quando eu ia para a escola, eu levava a minha Bíblia. E no intervalo, eu levava bolado na cara. Os meninos jogando bola na hora do intervalo, assim, nos cantinhos da escola, ou nos corredores. E eu lá no chão, lendo Bíblia. Acredite, eu tinha uma bicicleta. E enquanto eu estava indo para a escola, eu procurava alguém para me dar carona na minha bicicleta. Como assim? Eu dizia: tá a pé? O cabra dizia: tô. Falei: leva aqui. Pra quê? Pra eu ler Bíblia. Aí eu botava a Bíblia no guidão, ia lendo Bíblia, querendo, desejando conhecer mais da palavra de Deus. Em Brasília, uma vez, eu estava numa van, que da Bahia eu saí com 12 anos para morar em Brasília. E ali eu estava numa van, indo pro supletivo. Ali, nos meus 15, 16 anos. E eu, lendo Bíblia na van, se eu ficasse assim, eu passava mal, a cabeça doía, os olhos também. Aí eu levantava a Bíblia, quando voltava do supletivo, lendo. E a janela eu deixei um pouco aberta para entrar um vento. Olhei para o lado assim, tinha uma moça, no tempo dos emos, né? Aquele emo lá. Aí ela olhou para minha cara e fez assim com a mão. Eu falei: olha para esse Satanás zombando de mim, porque eu estou lendo Bíblia. Sim, já falaram muita coisa, porque eu andava com a Bíblia. Mas é a palavra que nos sustenta, é a palavra que nos alegra, é a palavra que nos edifica. John Bevere tem um projeto de entregar Bíblia em países que o evangelho ainda não se desenvolveu. E o que ele faz? Ele faz uma cesta básica e coloca a Bíblia lá dentro. O avião pequeno dá voos rasantes e joga a cesta básica. Então, nas primeiras vezes, a cesta básica era lançada e as pessoas pegavam a cesta e saíam correndo. Segunda vez, pegava a cesta básica e saía correndo. E a Bíblia lá dentro. E assim ele continuou. Na terceira, quarta vez, quando fizeram o voo rasante, que jogaram a cesta básica, ele testemunha que as pessoas seguravam a cesta no ar, jogava alimento para um lado e para o outro, pegava a Bíblia, apertava no peito e saía correndo para ninguém tomar a Bíblia deles. Aleluia. Precisamos voltar a ter intimidade com a palavra. A primeira coisa que você deve procurar ao acordar: cadê minha Bíblia? Quando você estiver na igreja, tem Bíblia no celular, leia, cole, copie no seu aplicativo aí. Tem
como ler a Bíblia em 3 meses, Antigo Testamento ou Novo Testamento em 3 meses, em 6 meses. Valorize isso. A gente precisa valorizar, como Jeremias valorizava a palavra de Deus. Ele se alimentou da palavra. Capítulo 15, versículo 16: achando as tuas palavras, logo as comi, e elas foram para mim gozo e alegria do meu coração. Olha que coisa linda. Agora a mensagem fica mais pesada. Jeremias tinha uma mensagem de juízo, mas ele também contemplava a esperança e a mudança. A mensagem central dele era: se humilhem, se arrependam, porque Deus levantou Nabucodonosor e vocês precisam ir para a Babilônia. Deus já decretou isso, mas se arrependam, se humilhem. E o povo não se humilhava. Mas Jeremias, além da mensagem do juízo, ele também tinha uma mensagem de esperança. Capítulo 23, versículo 5: eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei da descendência de Davi um renovo justo, e ele será rei, reinará, prosperará, praticará o juízo e a justiça na terra. De quem ele estava falando? De Jesus, a maior esperança de paz do ser humano. Jeremias 30, 17, olha essa profecia, olha essa mensagem de esperança: eu te restaurarei a saúde, eu curarei as tuas chagas. Te chamaram de repudiada, dizendo: é Sião, ninguém pergunta por ela, mas sairá deles louvor e voz de júbilo, e multiplicá-los-ei, e não serão diminuídos, e os glorificarei, não serão mais diminuídos. Ser-me-eis por povo, e eu vos serei por Deus. Está prometendo a restauração espiritual da nação de Israel. Voltando para o início, capítulo 3, olha essa mensagem linda de esperança. 3:22: meus filhos rebeldes, voltem para mim. Olha o que Deus está falando com quem se afasta dele: voltem para mim, e eu curarei a rebeldia de seu coração. Sim, responda, ó povo, nós voltaremos, pois tu és o nosso Deus. Ontem eu vi vidas voltando para Jesus em lágrimas. Minha esposa tem um vídeo de jovens aqui se prostrando em lágrimas, voltando para papai. Já foi cantado aqui pelo ministro do Senhor que o Senhor entrará em nossa família e os desviados voltarão para a presença dele, porque essa palavra de Jeremias 3:22 vai alcançar o coração daqueles que se sentem longe. Jeremias 31:16, Jeremias 31, 16 e 17, olha a mensagem de esperança na boca desse profeta. Isso me ensina, porque se eu prego só verdade, eu firo muito. Se eu prego só amor, as pessoas vão relaxar. Mas como Jeremias, eu preciso pregar amor e verdade. Versículo 16: não chore mais, pois eu te recompensarei, diz o Senhor. Olha o 17: não chores, pois há esperança para o seu futuro. Toma posse dessa palavra para a sua vida também. Ou seja, Jeremias era contra o pecado, mas apresentava uma mensagem de esperança. Ao sair do hotel eu disse à minha esposa: não vou comunicar normalmente até chegar à igreja, porque tem algo que Deus está falando. Eu quero anotar para facilitar a minha memorização e entregar aquele povo. O mesmo Jeremias que profetizou o juízo, também profetizou restauração após o arrependimento. Jeremias estava já vendo uma antecipação do evangelho. O evangelho exige arrependimento, prometendo perdão. Exige arrependimento, prometendo a restauração. Quer ver? Adão pecou,
falhou, Deus o disciplinou, mas Deus não o expôs para o lado de fora do jardim nu. Deus o vestiu. Deus o vestiu. Jacó era um enganador, mas Deus o transformou em príncipe de Deus. Davi caiu, chorou, se arrependeu, confessou. Natã veio a ele e disse: Deus perdoou você. Ezequias pecou, ia morrer, mas o mesmo profeta que profetizou a morte, Deus o mandou voltar e disse: não morrerás, eu te darei mais 15 anos de vida, porque Deus é Deus da misericórdia. Pedro negou Jesus 3 vezes, não conheço, nunca ouvi, e ainda praguejou que Deus me amaldiçoe se eu conheço aquele homem. 3 vezes Pedro negou, e o diabo se alegrou dizendo: 3 vezes, retrocedeu 3 degraus. Peguei o camarada da chave do reino, peguei o camarada da confiança, mas depois da ressurreição, Jesus foi atrás de Pedro. Vou perguntar para quem tem Bíblia: quantas vezes Pedro negou? Olha lá minha aliança, ó. Quantas vezes Pedro negou? 3. 3 vezes Pedro nega, retrocedeu 3 degraus. Jesus vai atrás dele e pergunta: Pedro, tu me amas? Eu gosto de ti. Subiu o 1º degrau. Pedro, tu me amas? Eu sinto amor por ti. Subiu o 2º degrau. Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Pedro retrocedeu ao lugar da intimidade. Essa parte o diabo odeia, mas a igreja ama. Foi ao lado de uma fogueira que Pedro negou Jesus 3 vezes. Aí vem Jesus, monta uma fogueira e faz Pedro confessar 3 vezes que o ama. O cenário que o diabo preparou para a tua derrota, o cenário que o diabo preparou para a tua queda, o cenário que o diabo preparou para a tua vergonha, Jesus vai montar o mesmo cenário para levantar você, para honrar você, para curar você, para libertar você. Quem toma posse do evangelho da graça, quem toma posse do perdão, só quem já foi perdoado adore pela graça, pelo perdão, pelo fervor. Quem sabe você está dizendo: pastor, o senhor contou a história dos outros, e a minha história? O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Essa é a mensagem do evangelho. O juízo e a esperança. Deus perdoa. Deus perdoa. Tem gente que ainda não se sentiu perdoada. Para com isso. Repreenda essa voz satânica. Pastor, meu pecado foi muito grande. Não há grande pecado que a graça não supere. Pastor, eu acho que eu blasfemei, minha consciência pesa. A mente do blasfemo não o incomoda. O blasfemo nunca cai de joelho. O blasfemo nunca vai querer voltar. Faz parte do caráter dele, despreza Deus. O blasfemo não está nem aí para as lágrimas. O blasfemo não está nem aí para Jesus. Sabe o que é esse desejo de pedir perdão? Sabe o que é esse desejo de pedir ajuda? Sabe o que é essas lágrimas que rolam quando você peca? Não quer dizer que você é assim. Não quer dizer que não tem mais jeito, que não tem mais chance. Não. Cada vez que você chora ao errar, cada vez que você lamenta ao pecar, é o Espírito Santo dizendo aqui dentro: não faz parte da sua natureza. Isso não é normal para você. O normal para o crente é santidade. Se o pecado incomoda, é porque você ainda tem um pouquinho de azeite na botija. E é isso que alimenta a esperança da gente. Se puder devolver o som, eu agradeço.
Aí, para encerrar a mensagem, muito obrigado, ficou chique. Agora, para encerrar a mensagem, olha só que coisa linda o que eu vou lhe dizer. Lembra de ontem? O que Deus falou com Jeremias? Deus lhe apresentou uma vara de amendoeira, porque ele parecia uma árvore. Deus colocou sua palavra como a árvore da amendoeira. Então, olha a conclusão que eu cheguei. Sempre haverá pessoas com machado na mão para cortar quem é uma árvore, como Jeremias. Sempre. Quem são esses, pastor Eliseu? Profetas do caos, caçadores de crise, arautos do pessimismo, escravos do tédio. Eles não geram nada, mas sempre estão com o machado na mão para cortar aqueles que dão sombra, que dão oxigênio, que dão a seiva, que tem folhas, que tem fruto, que tem raiz. Os irmãos de Jeremias, capítulo 12, versículo 6, clamavam contra ele. A própria família de Jeremias queria cortá-lo do ministério. O próprio Senhor lhe diz: até os teus irmãos e a casa de teu pai, os parentes, eles próprios procedem deslealmente contigo. Eles mesmos clamam após ti em altas vozes. Quando a família zomba do seu chamado, zomba do seu ministério, zomba do seu talento. Meus irmãos que zombavam de mim, hoje precisam de mim. E graças a Deus, eu cuido com muito amor. Sim, parentes, amigos que zombavam do meu ministério, dependem da unção e da graça que pela misericórdia Deus tem me dado. Pessoas da própria família, que muitas vezes, e da igreja, que muitas vezes tentou cortar a chamada da minha esposa no louvor, desprezando, duvidando, criticando. E você, quando foi para aceitar Jesus, sua família disse: escolhe Jesus ou eu. Seu marido disse: escolhe Jesus ou eu. A esposa disse: escolhe Jesus ou eu. Sim, com José foi assim, com Davi foi assim, com Jeremias foi assim, com Jó foi assim, com Jesus foi assim. E por que com tu não? Sempre terá pessoas com machado para cortar aqueles que dão frutos. Então, contra Jeremias, seus irmãos, segundo, Pazur, olha o nome do cabra, capítulo 20, versículo 2, e feriu Pazur ao profeta Jeremias, e o colocou no cepo, que está na porta superior de Benjamim, na casa do Senhor. O feriu na casa do Senhor, e o colocou onde? Na casa do Senhor, lá estendido, sendo humilhado. Pazur fez isso com Jeremias. Ele tinha um machado para destruir a árvore ministerial daquele homem, Jeoaquim. Capítulo 36, capítulo 36, capítulo 36, rápido. Capítulo 36. Era outro que tinha um machado para cortar Jeremias. Capítulo 36, versículo 22. Era tempo de frio, e o rei estava no seu palácio de inverno, sentado perto do fogo. Cada vez que Jeude, 23, que Jeude terminava a leitura de 3 ou 4 colunas ou páginas, o rei cortava com uma faquinha aquele pedaço do rolo. Olha só, e ele continuou fazendo isso até que o rolo inteirinho virou cinza. Olha para mim, ele estava num local onde tinha uma fogueirinha para aquecê-lo, e Jeremias, estou encerrando, estava ditando, e Baruque escrevia. Era uma escriba preparado. E aí, meu irmão, Jeremias lhe disse: leva essa palavra ao povo.
E o que Jeremias escreveu, Baruque leu ao povo. Depois ele disse: leva às autoridades. Jeremias dá ordem, Baruque leva o rolo da palavra de Deus escrita às autoridades. As autoridades disseram: vamos levar essa palavra ao rei Jeoaquim. Quando chega diante de Jeoaquim, o camarada diz assim: eu vou ler para o senhor aqui o resultado do ministério de Jeremias. O que ele escreveu? Jeoaquim diz: leia. Estou me aquecendo, mas leia. Quando o camarada acabava de ler, ele pegava um canivete, uma faquinha, jogava no fogo. Leia a outra parte. O camarada leu. Traga aqui. Jogava no fogo. Leia a outra parte. Você acabou de ler isso comigo. Pegava a palavra do ministério do profeta Jeremias, cortava, pinicava e jogava no fogo. O ministério dele não vale nada para mim. Os livros dele não valem nada para mim. As composições dele não valem nada para mim. A pregação dele não vale nada para mim. O projeto dele não vale nada para mim. O sonho dele não vale nada para mim. Quando ele acabava de ler, ele fazia isso. Versículo de número 27 a seguir. Olha que coisa linda. Depois que o rei Jeoaquim queimou o rolo que eu havia ditado a Baruque, veio a palavra do Senhor a mim dizendo: pega outro rolo e escreve tudo que estava naquele que o rei queimou. Olha que Deus lindo. Ele queimou, mas eu vou te dar a palavra para você escrever novamente. Ou seja, Jeoaquim não valorizou. Deus viu e disse: escreve de novo. Eu gostei do que você escreveu. Eu acredito no que você escreveu. Ou seja, apesar dos machados contra você, você não pode desistir. Apesar dos machados contra você, você tem que levantar a cabeça, ter seriedade, ter responsabilidade e ter permanência. Sabe por quê? Olha que coisa linda. Quando Jeremias pensava em desistir, o próprio Deus o consolava. Lembra do capítulo de número 1? O Senhor está chamando Jeremias e ele diz assim: eu sou uma criança. Aí Deus disse: não diga eu sou uma criança. Tudo que eu te mandar falar, você dirá. Ele disse: Senhor, eles são perigosos. Deus disse: eu estarei com você. Senhor, eu não sei o que falar. Deus toca na boca dele e diz: minhas palavras são colocadas na sua boca. Agora entenda por que Jeremias desanimava. Primeiro, ele olhava para os opositores. Segundo, ele se comparava com os outros profetas. Todo mundo que tem chamada se compara com outros que já vieram antes dele. E que foi o antecessor de Jeremias? O profeta Isaías. É só você estudar que você verá. Isaías, profeta de palácio. E Jeremias, profeta de calabouço. Profeta que pregava na rua, na feira, máximo na porta do templo. Isaías, parente de rei. Jeremias, a maioria dos reis que estiveram com ele desprezaram o seu ministério. Agora entenda, ele se compara, porque quem veio antes dele é muito melhor, é muito grande, era muito experiente, era mais velho. Ele é só um jovem, com 20 anos de idade. Mas olha como Deus é maravilhoso para consolar. Em Isaías capítulo 6, Isaías é tocado. Jeremias 1, Jeremias é tocado. Mas quem toca em Isaías é o anjo. E quem toca em Jeremias é a mão do próprio Deus. Oh glória! Ei, Isaías é tocado por uma tesoura que o anjo pega a brasa. Olha só, o anjo pega uma espécie de tesoura, pega uma brasa do altar, vai voando, chega em Isaías e toca na boca dele. Mas em Jeremias, o Senhor estende a mão e diz: eu coloco a minha palavra na sua boca. Ele é mais novo,
Ele está temendo, mas é Deus que está capacitando ele com a mão estendida. Eu vou repetir: lá foi anjo com tesoura com brasa, aqui é a mão do próprio Deus. Aleluia. Agora pega isso, mocidade, pega isso, senhoras e senhores, toma posse disso, obreiro. Quando o anjo toca a boca de Isaías, o anjo diz assim: teu pecado foi coberto, tua iniquidade foi purificada. Iniquidade na boca, na língua. Mas quando Deus toca na boca de Jeremias, Deus não fala que a boca dele era suja. Quando Deus toca na boca de Jeremias, Deus não fala que a sua língua era suja. Sabe por quê? É preferível pequeno de boca limpa do que grande com boca suja. Deus escolhe esse pequeno porque ele tem palavras de adoração sensíveis que honra a Deus. Olha o que Deus tocou meu coração. Depois que Isaías é tocado na boca, nunca mais teve os lábios sujos. E Jeremias é tocado na boca porque nunca teve uma boca suja. Esse camarada passa a escrever e seu conteúdo está até hoje. E também não só a escrever, ele começou a dizer, e o que ele dizia passou a ser escrito pelo toque de Deus na boca dele. Deus nunca deixou Jeremias desistir. Eu estou provando para você, primeiro no capítulo 1. Segundo, olha o método de Deus em não deixar Jeremias desistir. Dói, capítulo 12, e a última prova. Dói, machuca para alguns, mas olha como que Deus faz para Jeremias não desistir. No capítulo 12, ele começa a lamentar, porque ele olha para um lado, olha para o outro, e vê que parece que seu ministério não tem nenhum efeito. Olha o que Deus diz no versículo 5. Se você se cansa competindo com homens, como é que você vai se sentir quando eu te colocar para competir com cavalos? Você suportaria uma resposta dessa? A nossa geração está cheia de gente, está cheia de pessoas que não suportariam uma resposta dessa. Eu estou fazendo e parece que nada flui. Eu estou na igreja e parece que nada acontece. Eu sou crente e continuo na prova. Imagine, tu falando para Deus: Senhor, e agora? Aí Deus diz: se tu está passando por isso aí, tu está assim. Imagine quando eu permitir que a prova se complique. Porque Deus nunca vai olhar para você e dizer: agora é só a vitória. Deus nunca vai chegar para você e dizer: nunca mais tu chorará. Diz não. Enquanto você está nessa terra, tem luta, tem angústia, tem prova, tem dor, tem solidão. E entenda o que eu vou lhe dizer: Deus vai te dizer não. Hoje uma mulher disse para nós: a minha filha tentou tirar a própria vida e virou ateia. E eu estava ao vivo no Instagram e a mulher conversando com a Luana. E eu, e virou ateia. Por quê? Porque não deram oportunidade para ela cantar um hino. A nossa geração está ficando depressiva. Eu sei que a depressão é o mal do século, mas tem gente que está fazendo a depressão como se fosse um vírus. Depressão, pegou em mim. Por quê? Eu não estou dizendo que ninguém tem depressão. Eu estou falando que existem pessoas que estão banalizando a verdade. E deixa eu lhe dizer, aprenda a ouvir não, porque a Bíblia já começou com o não. Não comerá do fruto. Eu vou
provar na Bíblia. Deus disse não para o primeiro homem da história, Adão: não vai comer do fruto, e se comer morre. Deus disse não para o homem de maior intimidade do Antigo Testamento, Moisés: não vai entrar na terra. Deus disse não para o homem segundo o seu coração: a espada não vai se apartar da tua casa por causa do teu adultério. Deus disse não para o homem mais paciente do Antigo Testamento, Jó: só quando a prova acabar é que eu vou falar com você. Deus disse não para o Deus que se fez homem: não vou apartar o cálice de ti. Deus disse não para o maior plantador de igreja do Novo Testamento: eu não vou tirar o espinho, mas a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus vai falar não. Vai ter namoro que vai terminar, vai ter oportunidade que não vão te dar, vai ter vídeo que vão te criticar, vai ter gente que vai humilhar você, mas pelo amor de Deus, grava isso: quem passa pelo que ninguém passa vai chegar onde ninguém conseguiu chegar. Em nome de Jesus, guarda essa palavra. Deus diz não e você tem que obedecer. Por causa dessa geração mimada, pastor, que não suporta ouvir não, é que o evangelho está sendo co-utilizado. Você não pode sofrer. Você é florzinha de Jesus. Estelinha, estelinha de Jesus. Não! Tudo mentira! Tudo mentira! Aí, eu nunca ouvi na nossa geração. Repito, a depressão é o mal do século. Não é frescura. Tem que ter amor. Tem tratamento. Mas tem gente que tudo se torna depressivo por não saber ouvir não. É esse tipo de gente que eu estou falando aqui. Me entendam bem, pelo amor de Deus. E eu não tenho medo se vocês olhar vídeo e fazer mentira aí não. Escute o que eu vou lhe falar aqui, para a gente terminar esse negócio. Queridinha, queridinho, evangelho é isso. Eu nunca ouvi tanto na nossa geração as pessoas cantarem: igreja é hospital. A igreja é hospital e eu nunca vi tanto crente doente. Então tá igual o hospital do SUS aí, público. Tá faltando remédio. Me mostra na Bíblia que a igreja é hospital. Eu te mostro que ela é mais que hospital. Porque crente não é bebê e Jesus não é babá. Tá na hora de amadurecer. Ezequiel 37, ele estava num vale, em espírito, e ele disse: eu vi que se levantou um grande exército, ou um grande hospital? Fala exército. Paulo olhou para a igreja em Efésios 6 e disse: você não é dodói, você é guerreiro. Então pega logo o capacete da salvação, o escudo da fé, a couraça da justiça, o cinto da verdade, o sapato da preparação do evangelho e a espada do espírito, e embora para cima de Satanás. Pastor, por que a igreja não é hospital? Ela é exército. Vou dar mais um versículo aqui, depois eu mostro por quê. Já estou mostrando na Bíblia, tu ainda quer mais prova? Olha o que Jesus disse. Bora lá, você completa comigo. Eu edificarei a minha igreja. Não é para repetir, não, é para completar, espertinho. É para completar. Eu edificarei a minha igreja e... Por favor, pastor, eu sei que é chato, mas me ajuda. Fica em pé aqui. Segura a porta.
e aqui é a porta. Um exemplo, eu sou a igreja, ali é a porta. Eu edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A gente interpreta esse versículo errado, porque quando qualquer coisa se levanta contra a igreja, a gente diz: é a porta do inferno se levantando contra a igreja. Deixa eu fazer uma pergunta: porta é instrumento de ataque ou de defesa? Opa! Povo inteligente. Já teve igreja que me estressou quando eu perguntei isso. Porta é instrumento de ataque ou de defesa? Aí Jesus diz: eu levantarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. O que Jesus está dizendo não é que a porta vai vir de lá para cá. O que Jesus está dizendo é que a gente vai daqui para lá e a porta não vai resistir, porque a gente vai arrebentar. Pega na mão de alguém, e diz: Deus te chamou para arrebentar. Deus te chamou para arrebentar. Vai cair Globo, vai cair PT, vai cair maldição, vai cair, porque a igreja vai arrebentar. Quem está dodói fica calado, mas quem é guerreiro fica em pé, levanta a mão e dá glória para Jesus. Recebe arma. Você não vai morrer, você é guerreiro. Você não vai tirar sua vida, você é guerreira. Você não vai morrer. Recebe arma, recebe poder. Eu estou ouvindo o brado dos guerreiros. A última prova de que igreja é mais do que hospital, e eu não vou falar sozinho, você vai falar isso comigo e eu vou fazer o apelo. Promete que vai falar comigo? Diga, é pra bradar, tá? Diga: hospital. Eu entro doente. Depois da cura, eu vou embora. Mas no exército, eu entro saudável. Eu guerreio. Sou ferido na batalha. Sou tratado no exército. Mas eu não vou embora. Eu me levanto para guerrear de novo. Eu me levanto para lutar de novo. Eu me levanto para ir para cima de novo. Sai da frente, Satanás. Sai da frente, espiritismo. Sai da frente, macumbaria. Sai da frente, inveja. Sai da frente, fofoca. Sai da frente, depressão. Olha o exército na galeria. Olha o exército na nave da igreja.